Fala pessoal, estamos aqui mais uma semana nesse canal que já não é mais meu, é nosso, é uma ferramenta extremamente importante para que a gente possa estar espalhando o verdadeiro amor para outras pessoas. Hoje aqui eu tô com uma pessoa, eu tô nervoso demais, eu tô preocupado de falar alguma besteira, eu tô preocupado demais, eu tô aflito demais, mas eu tô aqui com o meu amigo, a gente já é amigo, a gente já marcou churrasco, a gente já virou melhores amigos, gente. Olha aí, ó, e vocês achando que ele não vinha. Quem tá aqui comigo, pastor Alceu de Deus, hoje aqui comigo. Pastor, prazer enorme estar aqui com o senhor. Depois de tanto tempo aqui que a gente esteve conversando, primeiramente dizer aqui que o senhor é uma referência para mim, para essa cidade, e é uma honra ter aqui o senhor com a gente. E se existe alguém aqui ainda que não te conhece, que o senhor possa estar se apresentando aí, dizendo para as pessoas quem o senhor é e talvez até por que está aqui, né? Ok. Então, bom, primeiramente queria te agradecer pelo convite, né? Já tem sido um tempo muito proveitoso, muito precioso estar aqui, conhecendo você mais de perto, né? Alguns irmãos estão aqui também. E meu nome é Alceu, né? Sou pastor de jovens da comunidade cristã de Nova Friburgo, congrego ali há 33 anos, né? 13 anos ainda já como líder de jovens, e depois 20 anos pastoreando os jovens ainda, né? A gente atua também no Ministério de Louvor, a gente é um pastor diário ali, né? Auxiliar. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco assim sobre a questão da continuidade, né? O que leva a gente a não desistir, a dar continuidade ao ministério. Acho que tanto no âmbito pessoal como também na realidade social de hoje, né? A juventude hoje, a galera hoje é uma galera meio volátil, né? Não perseveram muito nas coisas, e nosso bate-papo é mais ou menos por aí, né? Perfeito, pastor. Pegando esse gancho, falando sobre a questão de ministério, que lá se vão 33 anos, né, de ministério, a gente percebe que em 33 anos mudou muita coisa, né? O mundo mudou. Hoje, por exemplo, a gente vive um tempo totalmente diferente de tudo aquilo que a gente já viveu, sem nenhum tipo de exagero. Ninguém viveu da nossa geração o que a gente está vivendo hoje. Mas antes da pandemia o mundo também já era outro. Era diferente dos anos lá de 33 anos atrás. O que mudou? Ou mudou, na verdade, essa é a pergunta. Mudou alguma coisa, pastor? Na forma em que o senhor pastorear, desde lá de trás, 33 anos, para agora, para 2020, o pastor Alceu hoje é diferente do pastor Alceu de 33 anos atrás, a forma de se comunicar, a forma do evangelho chegar. Qual é a principal diferença que o senhor enxerga há tempos atrás em relação a hoje? Então, há coisas que mudam e há coisas que não mudam, né? Mas realmente muita coisa mudou de 33 anos para cá. Então, vou começar de trás para frente para ficar mais fácil, né? Quem diria que nós estaríamos fazendo culto hoje com porta fechada, com cadeira vazia, templo vazio e o culto totalmente online, né? 100% online. Então, algumas igrejas já tinham o hábito de transmitir os seus cultos, né? Mas outras não tinham esse hábito e, de repente, todos tiveram que se adaptar a essa nova forma por uma questão circunstancial, né? Então, assim, a igreja, ela tem que estar sempre se reinventando, sempre se remodelando, sempre se atualizando de acordo com certas circunstâncias, né? Com algumas situações. Eu me lembro, por exemplo, no ano 2000, não existia ainda para a gente a tecnologia na diversidade que tem hoje, né? Então, o nosso recurso era mais aquele recurso de sala de aula, a gente tem um programa que a gente chama de Escola de Vida, começamos a implantar o Encontro com Deus, né, que não tínhamos até então. Então, uma mudança importante foi essa. Antes era aqueles grupos de sala de aula. Depois nós mudamos para grupos pequenos, né, que eram grupos de célula. Mudamos também, depois aproveitando melhor as ferramentas de tecnologia.
né? Essas são as mudanças que acontecem e que a gente tem que estar contextualizado com o meio que a gente está inserido, né? Como igreja local. Mas tem aquelas que não mudam, né? Que acho que talvez alguns até se perdem um pouco nessa linha que é muito fina, né? O que não pode mudar, né? O que não pode mudar é que o pecador continua precisando de salvação, que Jesus Cristo continua sendo o Salvador, que o sangue de Jesus é que continua limpando os pecados, né? Essas coisas não podem mudar. E às vezes a gente vê assim, uma galera se conectando mais a coisas secundárias e menos a coisas que são fundamentos, né, da nossa fé. Perfeito. Pastor, quando o senhor fala de 33 anos de ministério, a primeira coisa que me vem... São 33 anos ininterruptos, né? Sim. A primeira coisa que me vem à cabeça é... Meu Deus, eu quero chegar lá. Primeiro eu quero ter 33 anos, pastor. E depois eu quero ter 33 anos de ministério. Eu quero poder sentar com as pessoas e falar, olha, eu vivi, sabe, dezenas e centenas de coisas. E eu tenho certeza que dentre a sua vivência, o senhor passou por decepção, o senhor passou por frustração, enfim. Com certeza, como todo líder, né? A pergunta que não quer calar. O que fez com que o senhor não parasse no meio do caminho quando isso aconteceu? Ou quando isso acontece, né? Continua acontecendo. O que faz com que o senhor continue a sua caminhada ininterruptamente? É uma pergunta com algumas respostas, né? Com muitas respostas, mas basicamente, Felipe, eu diria que é dependência de Deus, sabe? Depender do Senhor. Mas também eu acho que a gente precisa puxar um pouco para o caráter pessoal, né? Porque uma coisa pouco falada, pouco explorada nos nossos dias é a questão do caráter, né? O caráter vem, a gente sempre pregou isso, sempre ensinou isso na comunidade, nosso pastor, né? Sempre fala muito, o caráter vem antes dos dons. O lema da nossa igreja é fé, obediência e perseverança. Então, assim, algumas coisas que me salvaram, né, de não desistir em momentos que eu realmente pensei em desistir, e muitas vezes, né, diria assim, foi acreditar, né, na visão de fé, de obediência e de perseverança. Eu costumo dizer que, às vezes, a fé parece que falta, né? Ela não falta, mas parece que falta, né? Então, aquilo que a gente não pode fazer por fé, a gente faz por obediência. Né? E aquilo que às vezes a gente tem dificuldade de obedecer completamente, a gente faz por perseverança, né? A gente precisa exercer a fé, precisa da obediência, precisa da perseverança, mas num conceito mais profundo, precisa ter um caráter formado de acordo com a visão que Deus te deu, né? Com o seu chamado de vida. Nós precisamos alinhar o nosso caráter ao nosso chamado, e isso nos traz muito livramento. Eu sei que por muitas vezes eu tive livramento da parte de Deus nessa questão de não desistir. Eu já tinha desistido, né? Mas eu creio que Deus, de alguma forma, viu um coração inocente, um coração sem culpa, apenas desanimado, decepcionado, às vezes desapontado, e Ele enviou socorro em tempo oportuno, né? Então, houve momentos de eu estar no meio da congregação, ninguém sabia que aquele ali era o meu último dia, que eu já tinha desistido e ia entregar as minhas funções, né? Isso já tem muitos anos, lógico, foi no início da caminhada, né? E um profeta sair do culto e ir até onde eu estava e me entregar uma palavra, né? E falar assim, por que você vai desistir? Se você desistir, você poderá perder uma grande visitação de Deus. E aí voltou para o culto, continuou a fazer o que estava fazendo. Então, assim, acho que intervenções dessa natureza, né? Socorro que vem da parte de Deus, se dá quando a gente realmente tem um coração alinhado, um caráter alinhado com o nosso chamado, né? Que vem antes do dom, vem antes do talento, vem antes da fama, de sucesso, de bom êxito, seja o que for, né? Perfeito. Então, o que o senhor acha, na verdade, que faz com que a nossa geração ela desista tão facilmente de tudo? Porque a gente, às vezes, quer falar só da questão ministerial, mas, na verdade, a gente vê relacionamentos que duram... Quando dura um mês é muito. Casamentos que
que o para sempre chega muito mais rápido do que a gente imaginava. E isso está vindo para dentro da igreja, né? A gente enxerga hoje uma geração, como o senhor falou lá atrás, uma geração volátil. E a minha pergunta é, isso é uma especificidade? Que legal essa aí, editor. Essa foi muito boa. Isso é uma característica nossa ou isso a humanidade sempre foi assim? Há 33 anos atrás, eu estou falando 33 anos atrás como se fosse outro século, né? Uhum. Mas lá atrás, o senhor também enfrentava essas dificuldades das pessoas começarem algo e a gente apostar como líder, uau, que demais, sensacional, e essa pessoa regredir, parar, ou isso teve um aumento muito grande nessa geração presente? Às vezes eu acho que o problema atual parece sempre ser maior do que os problemas que a gente já passou ou que a gente ainda vai passar, né? A dor da hora é a que a gente sente, né? Verdade. Mas eu pensava inicialmente falar da nossa sociedade, né? Que parece ser uma sociedade consumista e de repente a igreja tem sido vista também, né, por muitos cristãos como um objeto de consumo, né? Mas eu me recordo agora aqui de outras situações bíblicas que nos apontam que as coisas sempre foram assim, né? Só muda a forma, muda a época, né? E tal, as características às vezes, mas isso sempre foi presente na humanidade, né? Por que Adão não permaneceu no paraíso? Quando tudo estava tão perfeito, tão favorável, ele ouviu a voz de uma serpente, né? Adão e Eva. Por que o profeta Samuel, a Bíblia fala que o maior dos profetas, né? Mas ele nasceu no meio de um sacerdócio falido, numa geração falida, num povo corrompido, Deus distante da nação, e ele ouviu a voz de Deus e permaneceu, né? A gente poderia falar também de Daniel, que foi o profeta da escatologia do Antigo Testamento no meio da Babilônia. Então, será que existe ambiente mais desfavorável do que a Babilônia, né, historicamente, né? Então, eu acho que a questão de perseverar, de ir até o fim, essa geração que não persevera, se deve mais a uma falta de uma revelação mais profunda de quem é Cristo na vida dela, de quem ela é enquanto homem, o que nós somos enquanto pessoa e o quanto nós precisamos de Cristo, né? Em que nível Cristo é revelado a nós. Porque as pessoas que não perseveram normalmente culpam coisas e pessoas, às vezes até elas mesmas, né? Mas culpam, tem um jargão que rolou há um tempo atrás, né? Os feridos pela igreja, né? Sim. Então, com certeza, Daniel foi ferido pela Babilônia, Samuel foi ferido por aquele sacerdócio falido e por aquela nação corrompida, e os homens de Deus, eles são sempre feridos, né? Se a gente pensar na caverna de Adulão, onde os maiores guerreiros de Israel foram formados ali aos pés de Davi, num ambiente desfavorável também. Então, a questão da perseverança é uma escolha e está intimamente ligado com o nível de revelação que eu tenho de Cristo, que não é nada assim também extraordinário, né? Cristo já se revelou no Calvário, né? A gente precisa olhar para ele e crescer nessa percepção, porque é isso que nos faz perseverar. Para a gente encerrar esse momento de bate-papo, eu queria que o senhor falasse aqui qual foi o maior erro que o senhor teve como líder de jovens, como pastor de jovens,